Olá, exploradores da história e do mistério. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa jornada épica, de volta a uma das histórias mais fascinantes e impactantes de todos os tempos. Uma narrativa que atravessou milênios, inspirou incontáveis obras de arte e moldou a fé de bilhões de pessoas. Preparem-se para descobrir os segredos de Noé e a Arca. A incrível história do dilúvio que mudou o mundo. Vamos começar do início. Quem era Noé? Segundo as Escrituras, Noé vivia numa época em que o mundo havia se tornado um lugar de grande maldade e corrupção. Em meio a tudo isso, ele se destacava. A Bíblia descreve Noé como um homem justo, íntegro e que andava com Deus. Ele era um homem de família, pai de 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Imagine a pressão de ser o único ponto de luz num mundo mergulhado na escuridão. Era nesse cenário que Deus decidiu intervir de uma forma drástica, mas escolheu Noé para uma missão que parecia impossível. Deus revelou a Noé seu plano, enviar um dilúvio para purificar a terra, mas, para preservar a vida, ele deu a Noé uma tarefa monumental: construir uma arca gigantesca. As instruções eram incrivelmente detalhadas. A arca deveria ser feita de madeira de gofer, ter 3 andares, inúmeros compartimentos, e ser selada por dentro e por fora com betume. As dimensões eram colossais: 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Convertendo para medidas atuais, isso daria algo em torno de 150 metros de comprimento, 25 de largura e 15 de altura. Era um navio enorme, maior que muitos que vemos hoje. Pensem no desafio: construir algo dessa magnitude, sem a tecnologia moderna, apenas com a força de sua família e a fé inabalável em uma promessa divina. Enquanto Noé e seus filhos trabalhavam incansavelmente na construção da arca, o mundo ao redor provavelmente zombava deles. Imaginem a cena: um homem construindo um navio gigantesco no meio da terra seca, falando sobre uma chuva que nunca antes havia sido vista em tal escala. Ele foi, sem dúvida, chamado de louco. Por décadas, talvez até um século, Noé pregou, alertando as pessoas sobre o julgamento que viria e oferecendo uma chance de salvação. Mas, infelizmente, ninguém deu ouvidos. A construção da arca não era apenas um projeto de engenharia, era também um testemunho de fé e um chamado ao arrependimento que foi ignorado por sua geração. Além da construção, a missão de Noé tinha outra parte igualmente desafiadora: reunir os animais. Deus ordenou que ele levasse para a arca um par de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea, e 7 pares dos animais puros, além das aves. Como isso aconteceu? As Escrituras dizem que os próprios animais vieram até Noé, guiados pela mão divina. Foi uma procissão milagrosa, um zoológico flutuante sendo montado em preparação para o que estava por vir. Pensem na logística de abrigar e alimentar tantas criaturas diferentes por um longo período. Era uma tarefa que exigia uma organização e uma fé extraordinárias. Finalmente, o dia chegou. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras, 8 pessoas no total, entraram na arca, junto com todos os animais. E então, a porta da arca foi fechada. Não por Noé, mas por Deus. 7 dias depois, as comportas do céu se abriram, e as fontes do grande abismo jorraram. A chuva caiu sobre a terra por 40 dias e 40 noites, sem parar. A água subiu implacavelmente, cobrindo as planícies, as colinas e até as montanhas mais altas. Tudo o que tinha fôlego de vida em terra seca pereceu. Apenas os que estavam a bordo da arca, seguros em seu refúgio flutuante, sobreviveram. Dentro da arca a vida continuava. Imaginem o som constante da chuva, o balanço do navio sobre as águas turbulentas e o ruído de centenas de animais. Era um mundo à parte, um microcosmo da vida flutuando sobre um planeta submerso. Cuidar de todos os animais, garantir que tivessem comida e água, manter a limpeza. A rotina diária devia ser exaustiva, mas eles estavam seguros, protegidos pela promessa divina. Por 150 dias, as águas prevaleceram sobre a terra, e a arca navegou sobre a superfície de um oceano sem fim. Após esses 150 dias, Deus se lembrou de Noé e de todas as criaturas na arca. Ele enviou um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. A arca, que flutuava sem rumo, finalmente repousou sobre os montes de Ararat. Mas eles ainda não podiam sair. Noé esperou pacientemente. Primeiro, ele enviou um corvo, que ia e voltava. Depois, enviou uma pomba,
que retornou por não encontrar lugar para pousar. 7 dias depois, ele a enviou novamente, e ela voltou com uma folha de oliveira no bico. Era o sinal. A vida estava ressurgindo na terra. Após mais 7 dias, ele enviou a pomba pela última vez, e ela não voltou mais. Finalmente, mais de um ano depois de terem entrado na arca, Deus disse a Noé: saia da arca, você e sua família, e todos os animais. Imaginem a emoção daquele momento. Abrir a porta e respirar o ar fresco. Ver um mundo lavado, limpo e novo. Os animais saíram, espécie por espécie, para repovoar a terra. O primeiro ato de Noé em terra firme foi construir um altar e oferecer um sacrifício de gratidão a Deus. Esse gesto de adoração foi tão significativo que Deus fez uma aliança com Noé e toda a humanidade. Essa aliança, conhecida como Aliança do Arco-Íris, foi a promessa de Deus de que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. O arco-íris se tornou o símbolo eterno dessa promessa. Sempre que o vemos no céu após a chuva, somos lembrados dessa antiga promessa de preservação e esperança. A história de Noé não termina com o desembarque. Ela marca o recomeço da humanidade. De Noé e sua família descenderam todas as nações da terra. É uma história sobre julgamento, mas acima de tudo, sobre salvação, fé e a promessa de um novo começo. A história de Noé e da arca transcende a religião. É um conto sobre resiliência diante de uma catástrofe, sobre a importância da fé perante o impossível e sobre a esperança que pode ser encontrada mesmo nos momentos mais sombrios. Ela nos desafia a pensar sobre nossas próprias vidas, sobre as arcas que construímos para nos proteger e sobre como respondemos aos avisos que recebemos. Seja vista como um relato histórico literal ou uma poderosa alegoria, a saga de Noé continua a nos fascinar e a nos ensinar lições valiosas. E assim chegamos ao fim da nossa jornada pela incrível história de Noé e o Grande Dilúvio. Uma narrativa que nos mostra que mesmo quando tudo parece perdido, a fé e a obediência podem nos guiar através da tempestade para um novo amanhecer. O que você acha dessa história? Deixe seus pensamentos e reflexões aqui nos comentários. Adoramos ler a perspectiva de cada um de vocês. Muito obrigado por terem nos acompanhado hoje. Se você gostou deste vídeo e quer explorar mais histórias fascinantes como esta, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Sua participação é o que nos move. Até a próxima aventura!